A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12, focados em ministrações e palavras, em ministrações das Escrituras Sagradas e orações, e a partir de 1h12 da madrugada até 1h24, interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho, para vocês se posicionarem como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e também sobre os nossos projetos, as inaugurações de nossos templos físicos, que está levando um grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E todos vocês podem e devem participar. Então entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para mais de 40 países, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então não esqueça de fazer a sua obra, a sua parte para com o Senhor nosso Deus, compartilhando, curtindo, interagindo, seguindo ou se inscrevendo para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Então sejam todos vocês que estão chegando agora muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de emoções, interesses ou sentimentos dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que Ele fale ao coração de todos vocês nessa madrugada e vocês venham a aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E façam como o abençoado ali José Salmito de Fortaleza, Ceará, e sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, abençoado nessa live. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. E no decorrer dessa live, além de orações, vocês estarão recebendo, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E qualquer dúvida, ao você estiver lendo a palavra do Senhor Deus no celular, no seu comércio, no seu veículo, basta você anotar que nós estaremos e voltar na live do 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertadim, e nós estaremos interagindo com vocês e tirando suas dúvidas. Vamos à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda a obra da carne e contra toda a obra do maligno, para proteger, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, através dessa internet. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas
Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e serem capacitados para se tornarem igrejas vivas e bendizerem o teu santíssimo e poderoso nome, serem benditos amados do Pai em cada área e setor de suas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com a permissão do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para levar a palavra do Senhor sendo ministrada ao lar, ao comércio, ao veículo, aos corações de cada um bendito do Pai que está conosco nesta madrugada através da internet, pois as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas, e é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as 7 principais redes sociais da internet, e que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então curtam, compartilhem, interajam conosco para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Escolha seu número de 1 a 12 para receber uma palavra revelada para a sua meditação. Hoje eu estarei dando início ao sorteio dos rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro, um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. Não confunda com gado, é rebanho. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá no livro de Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora, nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Senhor Jesus. Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então escolha o seu número de 1 a 12, vão deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para participar da live e tirar suas dúvidas a partir de 1 e 12 da madrugada. E o primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receber uma palavra para a sua meditação é o rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3. São os primeiros a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. E o Edivan de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro livro a ser ministrado agora nesta madrugada, para levar a palavra do Senhor aos seus corações, é o livro de Oséias, que possui 14 capítulos. Oséias, que possui 14 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta live. Livro de Oséias, capítulo 12. Oséias, capítulo 12, para a meditação do rebanho bendito par de número 4. Oséias, capítulo 12. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Oséias, capítulo 13, para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. E a oração a ser ministrada é a oração de número 6. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação,
Eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes dessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam livres, limpos e libertos com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo e se tornarem igrejas vivas, benditas, exaltando e engrandecendo ainda mais ao teu grandioso nome, onde quer que essa internet esteja chegando e para onde eles forem. Seja sempre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, preenchendo os seus corações e bendizendo o teu santíssimo nome em todas as áreas e setores de suas vidas. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Vamos dar início à ministração no livro de Oséias, capítulo 12, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos à ministração no livro de Oséias, capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 11. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz: contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 12 aqui do livro de Oséias é importante para a gente lembrar, recordar qual é o Deus que a gente serve. Porque a gente sempre lembra dele como Pai, mas devemos lembrar que ele é o Senhor, que tem o domínio e a majestade sobre todas as coisas. E aqui o Senhor nosso Deus, ele está questionando a iniquidade do povo e a arrogância e soberba no coração do ser humano. Devemos tomar sempre muito cuidado, pois como o Senhor Jesus nos trouxe uma passagem muito importante em que ele fala: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Pois aqui justamente o povo estava comemorando porque através da iniquidade, através do roubo, eles estavam conseguindo adquirir posses financeiras nesse mundo. Mas aquilo que eles tinham de mais precioso, que era a presença do Senhor, eles estavam perdendo. Então devemos estar constantemente examinando aonde está o nosso coração, porque não é pecado nenhum ser bem-sucedido, prosperar. O pecado está na forma como você busca e também da forma como você entrega o seu coração, a sua atenção e o seu sentimento. Pois o Senhor, nas Escrituras Sagradas, é bem claro: por aquilo que nós verdadeiramente precisamos e necessitamos, o Senhor nosso Deus irá nos prover. Se nós o quê? Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então jamais devemos esquecer quem é a nossa rocha, quem é aquele do qual nós devemos colocar todos os nossos alicerces, de forma que não só nós venhamos a estar firmes, mesmo em meio à tempestade, como também tudo aquilo que nós construímos não venha tudo a ruir, a ir por água abaixo e ainda, o pior de tudo, perder a salvação e a vida eterna livre. Pois a salvação é individual,
mas a perdição pode ser coletiva. Então, guardando o nosso coração e, principalmente, guardando a palavra do Senhor em nossos corações, nós seremos benditos, bem-aventurados e bem-sucedidos em tudo aquilo que colocarmos a mão. Salmos capítulo 1, versículo 3, Salmo 128, versículo 2 e Tiago capítulo 1, versículo 25. São alguns dos diversos versículos que demonstram que quando nós verdadeiramente direcionamos o nosso coração aos caminhos do Senhor, o Senhor nos prospera em tudo aquilo que nós colocamos as nossas mãos. Então, vocês que estão chegando agora, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 e no decorrer dessa live tem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Próximo, rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7. Lembrando, se você perder qualquer uma ministração ou seu número de rebanho, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Em todas as redes sociais é o mesmo @Igrejas Benditas, para estarmos aqui sempre aumentando a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Livro de Cantares, que possui 8 capítulos. Livro de Cantares, que possui 8 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Livro de Cantares, capítulo 4. Cantares, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8. Livro de Cantares, capítulo 4. Para o rebanho bendito ímpar, de número 7. Livro de Cantares, capítulo 5, para a sua meditação. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E se inscreva ou nos siga para continuar recebendo orações toda madrugada. Próxima oração a ser ministrada, a oração de número 10. Estamos aqui sempre com a permissão do nosso Senhor Deus, segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão ou buscando nesta madrugada junto conosco ou acompanhando as gravações futuramente. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver nesse momento. E haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada corpo, alma, espírito e coração, dos benditos amados do Pai conectados conosco através dessa internet, para que eles venham ser verdadeiramente gratos e livres ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Vamos aqui à ministração, no livro de Cantares, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 13. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, olha do cimo do Amana, do cimo de Senir, do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 do livro de Cantares, nós vemos aqui como verdadeiramente o povo, o ser humano, consegue enxergar tanta beleza, tanta perfeição quando está apaixonado por um outro ser humano. E nós devemos buscar examinar com muita atenção e com muito cuidado qual é o valor, a atenção, o cuidado e o zelo que estamos dando para com a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, para com a santidade do Senhor nosso Deus. Pois aqui, quando estava apaixonado, afirmou que nessa pessoa não havia defeitos. E devemos lembrar que o Senhor nosso Deus fez todos nós perfeitos. Quando sai aquela paixão, aquela lente cor-de-rosa, aí começa a falar, não tinha defeito, isso que aquilo outro. Devemos saber sempre separar aquilo que é a criação do nosso Senhor Deus, que é perfeita, daquilo, as obras e frutos, das consequências que aquela criação, que aquela criatura faz. Pois nós devemos lembrar que aqui ele chama ela de fontes de águas. E lá em João capítulo 7, versículo 38, o nosso Senhor Jesus afirmou que aquele que guarda, que crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Nós devemos buscar sempre agradar ao Senhor nosso Deus. Ao ele olhar para nós, ele venha sempre encontrar a perfeição, para que ele venha se alegrar através de nossas obras, de nossos frutos, estejamos sempre bendizendo e exaltando, engrandecendo ainda mais o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, para você aumentar a sua fé. Escolha também mais um número de 1 a 7, pois logo mais nessa live estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Livro de Efésios, que possui 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Falem conosco também no privado de uma das redes sociais, que nós estamos ao vivo neste momento, para levar um de nossos templos físicos para a sua região. Pois lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, independente do valor, ao se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas terão a prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Então fale também com as autoridades políticas, vereadores, senadores, prefeitos, presidentes, governadores, deputados estaduais, deputados federais, para eles levarem uma verdadeira obra do Senhor que beneficia a todos, independente de segmento religioso de fé, independente de grau de escolaridade, independente de seus recursos ou condições financeiras. Nós demos uma oportunidade para todos vocês, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois quando é verdadeiramente do Senhor nosso Deus, um projeto, uma obra, um fruto, todos saem ganhando. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E abençoados, irei apresentar agora para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade,
E a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, que boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Glórias ao nosso Senhor Deus. O recado está dado para todos nós podermos ter uma boa alimentação do corpo, da alma e do espírito. Pois nós somos formados por esses 3 e os 3 precisam estar muito bem alimentados. Então entre em contato conosco através do privado para mais informações, saber como você pode participar e ser uma igreja viva, sal e luz no nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo conosco a partir de 1h12 da madrugada. Vamos ao livro de Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par de número 6 e do rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de Efésios capítulo 6, para ambos os rebanhos sorteados. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Deus, oração de número 8. Se você quiser continuar recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, orações diretamente de cima do monte, basta você se inscrever ou nos seguir nos perfis de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, pois nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês toda madrugada. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, purificando e libertando cada coração aqui presente nessa live e onde quer que alcançar através dessa internet, para que essas vidas possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 16. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glórias e aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 6 aqui do livro de Efésios, nós vemos novamente aquilo que a gente ministrou nas lives anteriores, a importância que tem em nós nos fortalecermos no Senhor, para que nós paremos de tentar buscar tudo com a força dos nossos braços e através da paz, da graça, da palavra e de termos muita fé no nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, venhamos verdadeiramente a ir contra tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor nosso Deus, e sermos bem-aventurados, benditos e bem-sucedidos em todas as coisas, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois aqui no versículo 13, o apóstolo Paulo foi bem claro: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ou seja, não basta só uma parte. De que adianta você proteger o seu braço e a sua perna ficar desprotegida? Protege a cabeça, mas o peitoral fica aberto. Então é necessário tem que tomar cuidado com as palavras que usar para rede social não brigar comigo. Então é muito importante sempre examinar com muita atenção e cuidado, pois não adianta fazer a obra para o Senhor nosso Deus de maneira mal feita. Tanto é que lá no livro de Jeremias fala:
fala: ai daquele que faz desleixadamente a obra do Senhor nosso Deus. E aqui, finalizando o versículo 13, deixa bem claro: e depois de ter desvencido tudo, ou seja, não é só uma batalha, porque o próprio Senhor Jesus foi bem claro que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E é através dele que nós também vencemos todas as coisas. Através dele, da palavra dele, não da nossa própria força. E aqui deixa bem claro: depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, para mais honra e mais glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vão deixando aí nos comentários seu primeiro nome, município e estado, como Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O Roberto do Rio Grande do Norte, seja muitíssimo bem-vindo também com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para mais honra e glória nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o próximo rebanho bendito par, de número 10, e rebanho bendito ímpar, de número 9. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Vamos ao próximo livro a ser ministrado para aumentar a fé de todos vocês, que o livro sorteado é o livro de Ageu, que possui somente 2 capítulos. Livro de Ageu, que possui somente 2 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. Livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito par, de número 10. Ageu, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de Ageu, capítulo 2, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós somos seguidores e praticantes da palavra, do Evangelho e da justiça do Senhor Jesus o Cristo. Estamos vindo aqui para ajuntar, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Oração de número 7, a próxima a ser ministrada. E o Edmilson de Serrão de Belém, do Pará. Seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para mais uma glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Patrick de Maceió, Alagoas, também seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Já alcançamos todo o nosso querido Brasil. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então entre em contato conosco através do privado, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, para estarmos todos, através do desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, unidos em um só Espírito, independente de segmento religioso de fé. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, e que recebam agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, em cada lar, coração, veículo que estiver conectado conosco nesta live, para que as vidas presentes, seja em espírito, seja presente em corpo, alma, espírito e coração, possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Feche nosso olho. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 7, que logo mais nessa live estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos à ministração no livro de Ageu, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco.
Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de Ageu, capítulo 1, como durante os outros capítulos também, o que o Senhor vem ministrando no nosso coração é a importância que nós temos em verdadeiramente buscarmos direcionar o nosso foco, a nossa atenção, os nossos caminhos, aos caminhos do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor que está nos lembrando, nos recordando da nossa dependência para com Ele. Não é Ele que depende de nós, somos nós que somos dependentes dEle. E devemos sempre reconhecer Ele em todas as áreas e setores de nossas vidas. Porque, como está escrito lá em Salmos capítulo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será fazer qualquer outra coisa, se não tiver, primeiramente, com a palavra do Senhor nosso Deus, sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. O mundo se encontra hoje porque foi criada uma doutrina, uma filosofia egocêntrica, da qual você só precisa se preocupar consigo mesmo, com si próprio, como se isso fosse melhorar algo para uma sociedade. Quanto mais e mais pessoas egoístas se aumentam, cada vez mais e mais as tribulações, as tristezas, as perseguições e as aflições, cada vez mais e mais aprisionam as pessoas, toda a sociedade em si. Então, como nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sempre nos trouxe a realidade daquilo que é necessário não só para o outro, mas para com nós mesmos. Porque se uma sociedade egoísta, a sociedade não recebe ajuda como a própria pessoa. Cada um de nós precisamos de ajuda de alguém. Tanto é que há diversidade de ministérios, não é variedade, é diversidade. Cada um tem o seu foco, cada um tem a sua função, cada um tem o que chamam hoje em dia de hiperfoco, da qual aquilo que ele foca para se fazer, ele é excelente e tem domínio. Em outras coisas não, porque o Senhor nosso Deus nos fez dependentes, primeiramente dele, da sua palavra, do Santo, o Espírito Santo de verdade, e depois uns dos outros, para que nós venhamos juntos, unidos, examinarmos as Escrituras Sagradas, guardarmos e praticarmos as palavras e os mandamentos do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e cooperarmos, pois a salvação é individual, mas a perdição pode ser coletiva. O nosso Senhor sempre nos demonstrando como coletivo tem muito peso, tem muita importância, e que nós devemos estar sempre direcionando os nossos caminhos e nos fortalecendo de acordo com a sua palavra. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, a receberem uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1. Sejam todos que estão chegando agora muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Vão deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo conosco em um só Espírito. E o Mateus de Goiás, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado nesta live, que é o livro de Lamentações, que possui somente 5 capítulos. Livro de Lamentações, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. Lamentações, capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 2. Lamentações, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Lamentações, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta live, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração a ser ministrada é a oração de número 1. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte.
Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, quebrantando cada coração aqui conosco, junto nessa live, para que eles, e os fortalecendo o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, para que eles venham ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos, para bendizerem, exaltarem, glorificarem ainda mais ao teu santíssimo nome. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus por isso. Vamos à ministração. No livro de Lamentações, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13. Lamentações, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei. Nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas. Sentados em terra se acham silenciosos. Os anciãos da filha de Sião lançam pó sobre a cabeça, cingidos de cilício. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até ao chão. Com lágrimas se consumiram os seus olhos. Turbada está a minha alma e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães, onde há pão e vinho, quando desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Que podereis dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade, quem te acudirá? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 do livro de Lamentações é importante para a gente ver o resultado, a consequência de quando a soberba, a arrogância, o nosso próprio eu domina o lugar da onde nós estamos nos direcionando. E aqui nós vemos quando o Senhor retira a sua presença. Pois lembrando, não é o Senhor que precisa da gente, somos nós que precisamos dele. E diferentemente do que o povo, da forma como o povo trata hoje em dia, o Senhor Jesus não é uma mercadoria para você sair oferecendo e a pessoa decidir se ela aceita ou não. Pois devemos lembrar que o Evangelho, crer no Senhor Jesus como está escrito, não é só ter um compromisso, é estar compromissado. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, caso for o ano bissexto, 366 dias no ano. Então é necessário a gente lembrar sempre com muita atenção e com muito cuidado que é uma aliança eterna, não só para o fim dessa vida terrena e carnal, como também para o mundo por vir, aquele do qual nos prometeu algo que nada nesse mundo é capaz de comparar, é capaz de assemelhar. E aqui nós vemos, ali no versículo 13, onde deixa bem claro, porque grande como o mar é a tua calamidade, quem te acudirá? Devemos lembrar que não há nada nem ninguém nesse mundo capaz de preencher, capaz de nos reerguer quando nós mesmos caímos, ou então quando os outros nos derrubam. Se o Senhor, nosso Deus, não for por nós, se o Senhor não nos guardar, não nos curar, não nos restaurar, nos renovar, nos purificar, se não for o Senhor ao nosso lado, há muitos já teríamos perecido. Então é necessário a gente lembrar que, em vez de ficar tentando buscar a força, às vezes não é nem em si mesmo, mas às vezes busca força no seu emprego, busca força na sua religião, busca força naquilo que procede do ser humano, que tem a força do homem, da qual é perecível, é momentânea, e sempre em algum momento vai pelejar. Devemos buscar a força daquele do qual concede a força
quando necessário, no tempo da peleja, no tempo da perseguição, no tempo das lamentações. É Ele do qual verdadeiramente está ali pronto para nos guardar, para nos proteger, para nos curar, de dentro para fora. Da mesma forma que Ele nos examina de dentro para fora, Ele nos cura de dentro para fora. Mas é necessário que nós venhamos nos posicionar, não aceitando Ele, mas sim reconhecendo a nossa necessidade, a nossa dependência dEle, da palavra dEle e da justiça dEle, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, pois a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para todos nós. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais um rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11. Escolha o seu número de 1 a 7, pois daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o próximo livro veio 2. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Êxodo, que possui 2 capítulos. Livro de Êxodo, que possui 2 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui a proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, não conseguiu anotar, em algumas redes sociais essa live fica salva com @igrejas benditas. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através daquele QR Code que está ali acima, aparecendo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E todos aqueles que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas terão a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos na sua região. Então, se você quer um grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, na sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, independente do seu grau de escolaridade, independente dos seus recursos ou condições financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Entre em contato conosco através de privado de uma das redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. E o Joab da Paraíba, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro de Êxodo a ser, qual capítulo será ministrado agora para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Êxodo, capítulo 11. Êxodo, capítulo 11, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, Êxodo, capítulo 11. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de Êxodo, capítulo 12, para a sua meditação. Lembre-se de deixar nos comentários seu primeiro nome, município e estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês e tirando suas dúvidas, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como eu faço de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no @mileofertadim. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, pois estamos aqui verdadeiramente para trazer a paz, a graça e a alegria no Senhor, através da sua palavra, através da sua boa, perfeita e agradável vontade, alcançando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração conectado conosco nesta live, em cada país dos quais nós já alcançamos, para mais honra e mais glória no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É muito necessário, todos juntos, em um só Espírito, estarmos reunidos, exaltando, adorando, glorificando e engrandecendo ainda mais ao nome nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, vocês que estão chegando agora, vocês que estão conosco desde o início da live, sejam novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Próxima oração, oração de número 11, a ser ministrada. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada.
Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda a obra do mal e contra toda a obra da carne, para que cada uma vida conectada conosco nesta live possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam e se ajuntarem conosco em espírito e em verdade, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador. Vamos aqui à ministração no livro de Êxodo capítulo 11, quase que eu li o 12, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus por Cristo. Vamos à ministração no livro de Êxodo capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mor, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 11 do livro de Êxodo, nós vemos aqui o Senhor, nosso Deus, preparando o seu povo para a saída, para partir, pedindo que o povo recolhesse prata e ouro, não somente para a construção do templo, mas sim também para que eles se ornassem, pois o Senhor estava tirando o seu povo do cativeiro e os levando para a promessa, para o tempo da honra e da glória. E aqui nós vemos como é importante verdadeiramente servirmos e adorarmos ao Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, em espírito e em verdade, pois Ele guarda, protege e zela por aqueles que é dele, e ele pesa, traz a sua mão e o seu juízo contra aqueles que tentam impedir da palavra do Senhor, da promessa do Senhor, se cumprir na vida dos seus escolhidos. Devemos honrar ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, em espírito e em verdade e em qualquer lugar, exaltando, adorando e glorificando ainda mais o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao último livro a ser ministrado, que será uma revelação da palavra do Senhor, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso para todos nós. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos, é o último livro a ser ministrado agora nesta live para aumentar a fé de todos vocês. E o livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, para meditação de todos nós nesta madrugada. Filipenses, capítulo 3. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, o seu município, seu estado e as suas perguntas, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre uma de nossas mais de 100 denúncias ou sobre os nossos projetos, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois estamos aqui não por nós, e sim por Ele, pois por Ele, para Ele e por meio dele são todas as coisas. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Todos os seus seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes continuam recebendo orações todas as madrugadas. Oração de número 4 é a oração a ser ministrada nesta live.
Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta dos seus pés, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e se posicionarem como igrejas vivas, sal e luz, benditos do Pai, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 13 aqui do livro de Filipenses, o apóstolo Paulo ali começa falando justamente sobre perseguição à igreja, porque a igreja não é um templo físico, um lugar, e sim são os seres humanos que fazem a obra em nome do Senhor Deus, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E aqui o apóstolo Paulo demonstra, conta uma parte do seu testemunho, de como tudo aquilo que ele tinha, que ele possuía, que tinha parte desse mundo, que procedia desse mundo, seja o seu conhecimento, o seu status, tudo isso ele considerou perca para poder ganhar algo incomparável, que é a palavra do nosso Senhor Deus, a presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, mediante a fé da qual sem obras é inoperante. Tanto é que aqui no versículo 12, o apóstolo Paulo ainda não acredita que ele alcançou a perfeição nas suas obras, mas ele não fala isso com orgulho, pensando que vai continuar assim, mas sim, pois ele está ali reconhecendo, eu posso melhorar mais e eu vou fazer mais. Tanto é que no versículo 15 ele afirma, pois todos nós quantos já somos perfeitos, temos este mesmo sentimento, porque o apóstolo Paulo sabia, um grande conhecedor da lei, das Escrituras Sagradas, sabia diferenciar muito bem a criatura da sua obra, do seu fruto. E todos nós, como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, igual a perfeito vosso Pai Celestial. Então devemos examinar sempre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para que jamais, em hipótese nenhuma, venhamos colocar o nosso eu acima daquilo que o Senhor nos concedeu, acima daquele do qual nos concede todas as coisas. E o Maxwell Eric, de Barão de Cocais, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas. Vão escolhendo o seu número de 1 a 7 para receber uma palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, enquanto eu apresento para todos vocês uma de nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês se posicionarem como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, colocando à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E a denúncia sorteada foi a denúncia de número 63, que eu estarei apresentando agora para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita atenção na nossa denúncia de número 63, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras.
Atenção com cada uma das 9 atividades presentes na mensagem, porque para você fazer ou interagir com elas tem princípios, regras e ornamentos diferentes uns dos outros. E para praticar essas 9 atividades nos templos, as igrejas têm de estar sob a autoridade na linhagem de sumo sacerdote e sacerdote do Senhor Jesus o Cristo. As atividades são culto, orar, oração, pedir, invocar, suplicar, fazer prova, confessar e fazer voto. E atenção, são 12 atividades e elementos do sacerdote nas atividades de trabalhos do templo, sendo eles santo, santidade, consagração, purificação, santificação, sacrifício, perfeição, libertação, perdão, dons, unção e a palavra contra o mal, sendo tudo isso como está escrito na Bíblia Sagrada. E somente onde há essas duas autoridades da linhagem sacerdotal, sumo sacerdote e sacerdote, que pode haver ofertas e dízimos. Examine com muita atenção os livros presentes nessa mensagem, que é a mensagem de número 24, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E se você, ou quem você trouxer até nós, das 12 igrejas virtuais, que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, e que o seu segmento religioso de fé em igreja pode exercer essas atividades e atitudes sem ter essas duas autoridades espirituais na linhagem sacerdotal e mesmo assim não vai estar adulterando o livro de Apocalipse, capítulo 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. Nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 24 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Estarei dando início agora aos sorteios dos números de 1 a 7, então escolha o seu número de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação, para aumentar a sua fé. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 12. Oséias, capítulo 12, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 4. Cantares, capítulo 4, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 3, vai meditar em Lamentações, capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 11. Êxodo, capítulo 11, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, se você escolheu o número 5. Daqui a pouquinho estarei interagindo com vocês nos comentários. Deixe seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários para estar tirando suas dúvidas conosco, interagindo e participando da live. Enquanto isso, eu vou passando umas informações muito importantes para todos vocês. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos.
Vocês também têm a flexibilidade nos horários da manhã, da tarde, da noite e da madrugada para buscarem ao Senhor Deus onde for que você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27, João capítulo 15. O horário e link das lives e outras informações muito importantes você encontra na descrição dessa live. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias. Não tô acabando não, vou começar a interagir com vocês no comentário e aí nesse momento que eu vou te responder também essa palhaçada que tu colocou aí. E lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta você estar entrando em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm a oportunidade de pregar, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco têm a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Então entre em contato conosco no privado, pedindo um de nossos templos físicos, e guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor. Pois ao você se apresentar em nossos templos físicos, com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, você terá prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Pois como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 10, primeiro priorizamos os domésticos da fé, mas damos oportunidade para todos aqueles que precisam e necessitam para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então fale com as autoridades políticas da sua região, fale com os empresários, com os comerciantes, com todos aqueles que podem participar, interagir e levar uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus, que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, município e estado que estarei interagindo com vocês agora. Eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E procura inteligência artificial para saber a nossa base todinha, o desenvolvimento social, o que é isso da Bíblia Sagrada, fé, amor. É algo que é gigantesco. Exatamente. É algo que mexe em todo o alicerce financeiro do Estado, do país. É lá que nós estamos. Então você vê que nós não ia perder um tempo de estar aqui há quase 2 anos para poder oferecer algo que a gente não tem como realmente compartilhar. Exatamente. Então é só vocês pararem e pensar, já há quase 2 anos que nós estamos aí, com as nossas ofertas, com as nossas denúncias, e não apareceu ninguém para poder dizer assim, olha, estão mentindo. Exatamente. Agora sim, porque tem um montão deles que estão cabreiro, que sabe que verdadeiramente o Senhor Deus vai fazer uma gigantesca obra, é um avivamento que está acontecendo no Brasil e vai para o mundo todo. Muitíssimo O avivamento chegou. O avivamento é o que? O princípio de tudo verdadeiramente, como vocês sabem, como está escrito. Exatamente. E o Saulo Maia, lá do Rio de Janeiro, você toma muito cuidado, porque tudo que você fala pode ser usado nos tribunais, tá bom? Já que a gente pode te processar por calúnia, injúria e difamação, previsto nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. Pois a sua afirmação aí, a sua falácia, que pode parecer uma brincadeira, para as pessoas que não acompanham, que não conhecem, não nos conhecem, vão achar que a gente está te dando um calote. Isso inclui os crimes de perjúria, injúria e injúria, calúnia e difamação. Pois ele falou, eu provei, cadê os meus 20 milhões? Eu sou o primeiro ganhador, eu sou o mais novo milionário. Aí comentou, tá rindo porque entendeu. Aí eu tava rindo de outra situação que tem nada a ver com isso aqui, tá bom? Isso aqui não é algo para se rir, pois é algo sério. Pois aí você está questionando não só o nosso caráter como seres humanos, na sociedade, como também o nosso caráter para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
tô logo te afirmando, logo abençoado que fez essa brincadeira. Ó, é melhor se retratar aqui, ó, se retratar. Estamos em mais de 7 canais e 7 redes aqui. Se retrata, porque nós temos 3 anos para poder verdadeiramente, ó, te grampear. Ó, e vai ser bem mais rápido do que isso. Então só tô te falando só que tem tipo de brincadeira que a tolerância minha é zero. Zero. Essa é uma delas. Exatamente, pois nós estamos aqui com sinceridade e integridade para mais um Então, glória. essa é uma delas. Então você vem aqui e fala assim, ó, onde foi que você ganhou de nós e nós não te pagamos. Exatamente. E aqui o Matheus de Brasília, Distrito Federal, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus Cristo. Ele perguntou o que acham da Igreja Católica. Nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado, vai responder a você. Bom, o que ele acha de quê? Da Igreja Católica. Bom, o que eu acho da Igreja Católica, rapaz, não é brincadeira não. Eu espero que você esteja sentado. Eu espero que você esteja sentado e que você seja também, na verdade, né, um padre, ou papa até, ou, no ruim de tudo, um coroinha. No mínimo, para você poder ser católico, tem que ser um desses 3. Se você não é nenhum desses 3, você não é católico. Católico não tem nada mais fechado do que eu ser um católico. Não tem nada mais fechado. Até a Bíblia deles mesmo, se você ler ela todinha, que eu já li, examinei versículo por versículo. Se você voltar ali lá no meu canal, @EmilioFertadinho, voltar até o início do canal, os primeiros vídeos, você vai ver lá uma Bíblia Católica aberta lá, marcada, versículo. Tá lá, versículo por versículo marcado lá. Por quê? Porque até lá, verdadeiramente, eles mostram assim, ó, nós somos católicos. Só que ninguém foi lá e examinou, nem eles mesmos examinaram, que tem católicos, tem padres que eu evangelizei eles, que nem eles sabiam que estava lá dentro, mas eu fui lá e mostrei para ele. Aí, ó, de 100% dos padres que eu mostrei, 99,9% deixou de ser na hora. E eu tô aqui tentando me lembrar qual foi que não deixou, tá bom? Na hora eu falo assim, então não sou. Ah, não, porque tem situações lá que é muito difícil. Então, mas vamos lá. Ele comentou, eu não sou católico não, apenas estou estudando mesmo e aberto à opinião de vocês. Então tá bom, aí eu vou te mostrar uma outra coisa que é mais aberta ainda. Então o que se ocorre? Você ser católico, você tem que compartilhar do pão, do vinho com o padre. Se você é aquele cara que está conseguindo fazer isso, você é um católico. Se você não está fazendo, você não é católico, tá bom? Exatamente. Então só para tu poder sentir como é que a gente entende de forma mais profunda do que tu pode pensar e imaginar. Glória a Deus. Mas para ser mais objetivo, deixando aqui bem claro, como é importante realmente estar examinando agora, cada uma doutrina, então, cada uma conduta, para que possamos verdadeiramente estar em comunhão com os irmãos, com o Senhor Jesus Cristo. Então, isso aí. E quando há esse limite, essa limitação, essa acepção de pessoas, já não está tendo muita parte com o Senhor Deus. E na verdade lá, eles são um grupo de sacerdotes que em parte os outros podem se dizendo ser cristão, se dizendo ser evangélico, é um montão de coisa que eles dizem que são, mas crente. A Bíblia não está escrito, crente, que não está escrito, mas vamos lá só. Tem palavras que é fundamental que o católico realmente não retrocedeu de forma nenhuma. O que é? Uma deles que o Senhor Jesus falou que uma vez que é casada até o fim, não existe divórcio. O Senhor Jesus afirmou isso. Os que se dizem evangélico, todo mundo correu e os divórcios aconteceram. Tem pastor no terceiro casamento. Tem pastor que está no terceiro casamento, outro está no quarto casamento, mas a Igreja Católica é a única que não retrocedeu. Mateus 19 e 1 Coríntios capítulo 7. Ela não retrocedeu. Casamento para ela, como o Senhor Jesus disse, é até ao fim. Que eu não posso falar outra palavra, tá bom? Exatamente, está aprendendo. Então pronto, então lá não aceita mesmo, não tem divórcio, não adianta que está no banco. E só que eles vão impor com a barriga. Pronto, só isso, tá bom? Exatamente. Então nessa parte aí, eu dou parabéns para a Igreja Católica, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça da Igreja. E vamos embora perguntando, gente, que vocês podem perguntar o que vocês imaginar, porque aqui o Espírito Santo do nosso Pai Santo dos Cristo habita aqui e eu vou responder qualquer... Gente, o que vocês imaginar perguntar, podem perguntar que eu te respondo. Porque até a maioria das pessoas, muitas vezes, não leram nem a própria Bíblia. Por exemplo, assim, tem pessoas, testemunhas de Jeová, que não leu a Bíblia dela toda, não examinou. Sabe que tá faltando uma renda de versículo. Exatamente. Tem o dos mormons que não leu, não examinou versículo, não colocou dicionário dela para saber o que é. Tudo isso eu fiz. Eu fiz da Igreja Católica, eu fiz da maçonaria, eu fiz da testemunha de Jeová, fiz do mormon, eu fiz, e outras seitas que existem aí também. Gente, ó, eu examinei tudo para poder chegar aqui. Agora eu falo assim, eu estou pronto para poder servir vocês. Glória ao nosso Senhor Deus. E o abençoado, o Mateus perguntou, e como surgiu o ministério de vocês? Não sei se é ministério ou igreja para se referir.
Bom, é ministério, só que não é nosso. Exatamente. Entendeu? Primeiro que a gente não tem um ministério, a gente trabalha no ministério que é do Senhor Jesus Cristo. Todos os ministérios do Então, nosso Senhor Deus. Surgiu porque era isso aí, porque eu pensava que eu era um católico e não era. Aí já começou, deu ruim. Porque o padre até faltava à igreja católica, mas eu não faltava. Mas quando eu fui me aprofundar, aí eu falei assim, bom, agora não, pelo menos eu vou querer ficar sendo do Senhor Jesus e servindo a Ele, servindo as pessoas com caráter. Com caráter. Exatamente. E é isso aí que eu faço hoje. Então já se viu há mais de 30 anos atrás, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus E Todo-Poderoso. estudando, até hoje ainda continuo estudando Ele ainda. perguntou como surgiu, tu ainda não respondeu. Então, como surgiu, foi quando eu tive uma decepção que eu achei que eu era católico e não era. Aí você tem que explicar, que aí nesse momento ele começou a buscar, examinar as escrituras sagradas, Aí a palavra do nosso Deus. fui examinar primeiramente a Bíblia Católica, fui examinar ela, quando eu examinei ela, eu falei, pô, aí eu fui até o padre e perguntei, ele falou, descobri algo, ele falou assim, pra você dá, mas pra mim não dá mais não, pode ir embora. Aí o padre me liberou, fui embora. Exatamente. Foi assim que começou. E aí ele começou a verdadeiramente a trabalhar na obra do Senhor nosso Deus, com atividades E aí sociais. tá, então, atividade social, hospital, asilo, presídio, tudo que morador de rua, e aí eu me emburaquei por ali, assim, e dali todos os dias trabalhando. Aonde apareceu, tô firme, tô forte. Exatamente. E aqui o mensagem comentou, parabéns pelos seus trabalhos das obras do Senhor, pela seriedade deste evento que tem abençoado muitos. É isso aí, meu, transparente mesmo, transparente. Tanto é que todas as nossas igrejas ela tem um memorial. O que é o memorial? De sim ou não, de forma transparente, que todo mundo entenda, para o quê? Para que ninguém venha amanhã depois de estar na igreja nossa lá, não sei aonde, e começar a dar volta nos outros. Não, o memorial está lá. Ninguém Exatamente. toma volta. Tem que ser transparente. Exatamente, tudo para a Amazônia e Glória ao Senhor Deus. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado, para estarem interagindo conosco, tirando suas Vamos aí, dúvidas. tem algo que é mais importante do que a oração. O que? Você invocar o nome do Senhor. Exatamente. Isso é muito mais importante do que a oração. E nós somos a única igreja que dá oportunidade a você de invocar o nome do Senhor. Olha só. Glórias ao nosso Você Deus. não tem noção o que é isso. Ezequias lá invocou o nome do Senhor, deu umas 15 anos de vida, quando já tinha, o próprio Deus tinha falado assim, ó, terminou. E ele conseguiu umas 15 anos de vida. Glória Entendeu? ao nosso Deus. Então é algo assim, tão assim que é muito gigantesco. E quer dizer, hoje as 99% das religiões não sabem nem o que é isso. Infelizmente, não sabe E nem o que é espírito e verdade. Não como sabem foi nem o que comentado. é isso, e por não saber nem o que é isso, eles não têm nem crédito, tá bom? Infelizmente. E até porque ele nem acredita nessa história de crédito, né? Porque já que Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Mas não, vai ver o que o Abraão que fez. é o pai da fé. O pai da fé Então, começou com obra. Mas viu o que ele fez? O pai da fé começou com obra. E aí que a gente vê como aí hoje em dia fala, não, mas é graça, por meio da fé. A fé que sem obras é morta. Então vamos parar com essa doutrina de Deus, você não precisa fazer nada, que Jesus já fez tudo por você. Nós temos o jugo e o fardo que devemos produzir frutos. Porque o próprio Senhor Jesus que concedeu a graça, João capítulo 15, aquele que não produz obras, que não produz frutos, esse será arrancado, lançado no fogo e arderá. Então é muito necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado para mais um e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. E abençoado, escreve E não confunda de graça com graça. Ó, cuidado que a maioria dos religiosos estão confundindo. De graça com graça. Exatamente. É totalmente diferente, tá bom? Exatamente. Uma dessa, ela em Efésios lá. Rápido, Lá após em tem duas Efésios capítulo perguntas 2 é isso importantes. aí, ó. Exatamente. Aqui o mensagem perguntou como faz para poder fundar uma denominação que vocês são ministros no nosso município. Entre em contato Opa! conosco no privado, na outra rede social, que a nossa produção vai te passar Questão o de passo a mesa é passo. isso aí, tá bom? Questão de Exatamente. mesa mas não deixa de entrar lá no privado Rápido, não, já entra lá, acabou tá o tempo. bom? Exatamente. Entra conosco por contato no privado. É @Igrejas Benditas em todas as 7 principais redes sociais da internet. E o abençoado ali comentou que é o último que vai dar tempo de responder. Eu concordo com bastante coisas que vocês falam, mas às vezes estranham alguns ritos. Aí ele continua aqui. Como sortear versículos e lerem orações. Podem explicar tudo com base Bom, tudo bem, vou te explicar rapidamente. Você vai pegar assim, qualquer uma live que você pegar, vai lá no começo, que nós vamos te mostrar que todo princípio para poder começar algum ritual na palavra de Deus era o sorteio. Exatamente. Todo. Lá no princípio, sempre foi. Até para nomear alguém, era através de sorteio. Tudo era sorteio, certo? Exatamente. O homem que não tirou o sorteio, por que o homem tirou o sorteio? Porque é muito transparente. Não dá para ele fazer um drama, não dá para fazer... Então pronto.
Então o sorteio é uma forma que só o Espírito Santo que opera, tá bom? Exatamente. Desde o princípio. Você vai lá em Gênesis, lá que começa, e aí você vai... Desde o princípio sempre foi isso, tá bom? Glória Êxodo lá também é sim, sempre Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E eu agradeço muitíssimo. Nós temos lá, você pode ir lá buscar lá, em qualquer uma que você buscar lá na ponta lá, você vai ver que tá lá, tá bom? O abençoado de Embu das Artes São Paulo comentou, não concordo com uma coisa de vocês não aumentam as lives. Abençoado, já temos live de segunda a sexta. Aí, 1000%, você, se tivesse que receber um prêmio agora, você recebia, porque você foi um cara certinho, falou certo. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @milhaofertadim e aqui no @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite e 7. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que vocês fiquem com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pedindo os nossos templos físicos na sua região. Fale com as autoridades políticas, fale com os empresários, com os comerciantes, pois estamos aqui para interagir, para ajuntar, para dar oportunidade a todos vocês. Fiquem com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém. Todos são seguidores ou inscritos, continuam recebendo orações todas as madrugadas. A ajuda para todos a partir de 2% a 100% na sua renda Glórias ao complementar, nosso tá Senhor Deus bom? Todo-Poderoso. Muitíssimo amém. Pediu oração com a esposa. Eu vi, por isso que eu falei que seguidores recebem oração toda madrugada. Ela era obreira.